Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Beato nos Escoto, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santos doutores da Igreja, rogai por nós. Dai-nos a inteligência, a sabedoria, a memória, a concentração e as virtudes necessárias para a boa execução desse vídeo, para a sua boa compreensão, para a sua boa memorização, para que não incorra em erros e para que os erros incorridos sejam restituídos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. 7 dons do Espírito Santo, descei sobre mim. Amém. Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje, né, dando seguimento aos nossos vídeos, reagindo a outros vídeos e rebatendo e fazendo correções, né, eu decidi, né, tratar a respeito de Agostinho, né, porque para quem viu o nosso vídeo, né, respondendo o canal, né, do TikTok, né, nem tanto do YouTube, chamado Fúria de Aquiles, né, que foi o último vídeo que fizemos, nós tentamos rebater, né, as críticas que foram feitas às 5 vias de São Tomás. Então, as tentativas de refutação que foram feitas às 5 vias, nós fizemos as devidas objeções. Porém, não bastou somente aquilo, pois no canal não havia somente tentativa de refutar São Tomás, né, como também tentativas, né, de refutar Santo Agostinho. E isso diz respeito a muitos que, apesar da forma como Agostinho, né, serve muito bem para rebater Epicuro, muitos não ficaram satisfeitos, né, pois é fato que, por mais que haja, né, essa reformulação, né, essa fórmula agostiniana para rebater a questão do paradoxo de Epicuro, né, para mostrar a bondade divina, para mostrar sobre a questão do mal, né, o porquê da existência do mal, pelo fato de ele não possuir substância, né, e ser apenas um acidente. E muitos não ficaram satisfeitos, né? Você vê que os defensores do epicurismo, que não se satisfizeram com essa explanação de Agostinho, decidiram fazer várias réplicas, né, a essa ideia de Agostinho. Então, assim sendo, eu gostaria de rebater, né, o Fúria de Aquiles também nesse ponto, mas talvez apenas, não tenho certeza, o título do vídeo não leve seu nome, porque existem outras pessoas que decidiram, né, engajar-se na tentativa de refutar Agostinho. Então, assim sendo, né, alguns vídeos são totalmente desconhecidos, tá bom? São vídeos pequenos de microcanal, né, mas isso não importa. A questão é, existem pessoas por aí, né, desenvolvendo esse tipo de coisa, e por meio do estudo desse tipo de pessoa, podemos entender quais que foram as suas dificuldades em aceitar o argumento de Agostinho e por quais razões, não é? Então eu vou buscar aqui as coisas que eu separei. Deixa eu ver. Eu acho que antes da gente ver, né, os vídeos do Fúria de Aquiles, que são melhor elaborados, né, tem um vídeo aqui muito pequeno, parece que é um vídeo do TikTok, mas ele tá upado aqui no YouTube, né? O nome do vídeo é Santo Agostinho não refutou Epicuro, né? O nome do canal é Azrael Lucas. Deixa eu pesquisar aqui, né, só para ver como que é esse canal aqui no TikTok, né? Aqui no YouTube tem 9 visualizações e é um reup, né? Mas deixa eu ver como que é aqui no TikTok, para ver se é um canal grande ou não. Pode ser que seja uma página pequena, né? Peço desculpa ao Azrael caso ele veja esse vídeo, né? Porque, enfim. Mas deixa eu só ver aqui. Calma, já apareceu aqui pra mim o canal. É um canal... Nossa, 27 mil seguidores? Tá maluco? 27,5 mil? Tudo bem, então vai ser bom rebater. 27,5 mil. O Twitter pode ser... Ok. Enfim, vamos lá. Vamos ver quais que são os argumentos, né, do Azrael Lucas, né, a respeito das 5 vias não, perdoe, a respeito de Santo Agostinho e em relação a Epicuro. Vamos lá. Santo Agostinho não refutou porra nenhuma de paradoxo de Epicuro. Peço desculpa pela linguagem chula, tá bom, gente? Vocês sabem que eu não gosto de palavrão no canal, mas, né, como estamos ouvindo ele, deixar passar. Vamos lá.
Parem com essa merda. Nossa, mas o que é o paradoxo de Epicuro? É um paradoxo criado por esse homem, Epicuro, filósofo grego que falou... Apenas para fazer uma correção, não foi criado por Epicuro, foi criado por Hume. Ele foi reformulado baseado em Epicuro. Enfim, vamos lá. Que Deus não poderia ser bom porque existe o mal no mundo. Se você quer saber melhor, leia as cartas de Epicuro ou dá uma lida aqui nas setinhas, segue elas. Nossa, mas se essas setinhas fazem tanto sentido, como é que o Santo Agostinho teria refutado este paradoxo? Muito simples, ele criou a ideia de que o mal por si só não existe como uma força, mas é a consequência das escolhas do ser humano, utilizando seu livre-arbítrio, de se afastar da virtude essa que provém de Deus. Logo, quando você se afasta de Deus, você cria o mal, digamos assim. Calma lá. Percebam que ele não comentou a questão do mal enquanto acidente, né? Quando ele fala criar o mal, como que você cria a ausência? Entendeu? A questão algo que não é substancial. Mas de qualquer forma, vamos continuar vendo aqui a argumentação, né? Eu ainda assim vou tentar buscar algumas objeções melhores, né? E eu vou tentar depois, né, não sei se ainda nesse vídeo, fazer um pouco de advogado do diabo. Eu vou eu mesmo tentar refutar essa tese agostiniana e vamos ver se caímos em uma situação vergonhosa, né, ou se conseguimos êxito com isso, né? E daí é que entra o problema, porque se Deus criou as condições de possibilidade de você fazer o mal, ele criou o mal. Não interessa se o seu livre-arbítrio, se você está escolhendo, ele criou as condições de possibilidade. Vamos lá, né? Por que aqui, né, se as condições nas quais permitem que o mal possa ser feito, né, não fazem com que Deus seja mal? Primeiramente, eu vou explicar algumas conceituações que vão ser muito importantes ao longo desse vídeo, certo? Primeiramente, um livro que para mim é um livro de cabeceira, né, é Ética Nicômaco de Aristóteles. Eu inúmeras vezes li, né, aquele trecho a respeito do bem da Ética de Nicômaco de Aristóteles aqui no canal, né? Mas eu vou ter que ler de novo. Não se compreende o mal sem se compreender o bem. Se você já me viu lendo esse trecho aqui inúmeras vezes, peço desculpas, né, pela minha morbidade, pela minha, né, repetição constante disso, mas a repetição leva à perfeição. Nunca tenho medo de repetir uma mesma coisa, né, repetir o mesmo argumento, repetir a mesma, né? Deixa eu pegar aqui onde estava a questão do bem, né? Ele fala isso ainda no capítulo 1, tá bom? Se você quiser procurar na Ética Nicômaco, você vai perceber que ele abre a Ética Nicômaco começando com isso. Então vamos lá, vamos ver a explicação que Aristóteles dá com relação ao bem para entendermos essa questão. Senão nada aqui vai fazer sentido. Nada aqui vai fazer sentido. As pessoas elas começam a discutir o paradoxo de Epicuro, né, sem entender a conceituação de bem. E eles não entendem que a conceituação de bem e mal de Epicuro é totalmente diferente do bem e do mal que Santo Agostinho está falando. Começa por aí. Linguisticamente eles estão falando de coisas diferentes, como eu vou demonstrar. Então vamos lá. Aristóteles ele começa da seguinte maneira: toda arte e toda investigação, né, ou seja, toda arte, criação, né, tal como toda busca, bem, como toda ação e toda escolha. Ele está falando de qualquer juízo aqui, né? Percebam, arte, investigação, ação, escolha, que tem caráter apofândrico, todas elas são obras do intelecto. Estamos falando aqui de um ser racional. Visam a um bem qualquer. Ou seja, falando o ente racional, né, esse ente, ele, toda ação, tudo que ele faça, né, lembrando que essas características que foram citadas aqui são do intelecto, certo? Então, essas ações deliberadas, né, elas visam um bem qualquer. Por isso foi dito, não sem razão, que o bem é aquilo a que as coisas tendem, mas entre os fins observe uma certa diversidade, né? Agora vai falar sobre as diversidades dos bens, mas o ponto é o seguinte, né? Você vai perceber que o bem, né, ele não se fala para uma primeira instância de um sentido moral, né? Por exemplo, falar, isso é bom, né? Isso é o bem. Calma lá. Como estamos falando de filosofia, ainda não estamos discutindo a moral. Ah, quer dizer que não tem nada a ver com moral o bem? Tem a ver, obviamente. A moral se baseia no bem. Mas o bem em si, num primeiro momento, não está se referindo à moral. Certo? Vamos lembrar como que é a conceituação do bem que temos em Platão, temos nos gregos, não é? E que vai passar para Agostinho. Vamos lembrar que Agostinho é platônico, né, em sua essência, né? Ele é um neoplatônico. O bem ele é utilizado na analogia do sol,
né, que você vai ver na República, no sentido de que o Sol ele ilumina todas as coisas, né, todas elas se tornam patentes. O bem, ele é aquilo para as coisas, para qual as coisas visam, né? Ele é aquilo pelo qual as coisas são, né? E ele é também a afirmação, né? Então, percebam o seguinte, né? Se eu desejo realizar um bem, né, o bem para mim vai ser tudo aquilo que visa essa intenção que eu tenho. Ele visa um bem, entendeu? E esse bem é aquilo o qual eu pretendo, certo? Então, se eu, por exemplo, viso a constituição de um lápis, a constituição desse lápis é um bem. Perceba, não é um bem moral. A constituição desse lápis, eu não estou necessariamente querendo fazer bem a uma pessoa, não estou querendo necessariamente fazer um bem social, não está numa escala aqui de jurisdição moral, de criminalidade ou de bons fazeres públicos. É um bem individual. Eu quis fazer o lápis, eu fiz o lápis, certo? O bem, ele se aplica até mesmo àquelas ações que não são lícitas na questão moral, né? E depois, posteriormente, né, a moral, ela vai ver como encaixar isso no bem maior, que é outra questão, certo? Então, esperem com calma que isso já vai fazer sentido. Se eu, por exemplo, né, tento efetuar um processo de destruição, né, a ação, a ciência da coisa que eu estou fazendo, né, é um processo, é um ato, ela visa um bem. Eu tenho alguma intenção, eu tenho algum objetivo que eu busco, né, encontrar. O objetivo, né, ele é intrinsecamente ligado com o bem, certo? Ora, apenas dizemos que algo geralmente não é bom, no sentido de que, por mais que o bem ele possa existir na forma individual, né, também existe o bem coletivo, que é aquele para o qual todos visam, certo? Então, se eu tenho uma comunidade de 5 pessoas, e essas 5 pessoas elas visam o mesmo bem, temos um bem comum. Porém, pode haver nessa comunidade de 5 pessoas um indivíduo que não vise esse mesmo bem. Na medida em que ele contraria o bem que os outros almejam, chamamos isso mal. Perceba que o mal ele não é algo, ele não é um objetivo, ele não é uma intenção, ele não possui concretude, ele não possui substância, né? Caracterizamos ele como o quê? Aquilo que não foi do meu, não coincidiu com aquilo que eu visava. Entende? Aquele grupo visava algo, tal coisa não coincidia com o que ele visava, certo? Isso é o bem, né? Então, se nós usamos o conceito de uma pessoa boa, não estou falando de uma pessoa boa no sentido moral, tá? Uma pessoa santa. Mas uma pessoa boa seria a pessoa com máximas virtudes que tudo aquilo que ela executa, ela bem executa. Correto? Ela bem atinge seus objetivos, ela bem atinge suas finalidades, né? Agora, se falamos que Deus é bom, isso significa que Deus tem aquilo que ele quer. Por quê? Se o bem é avisar o objetivo, né, e Deus tem o seu objetivo, logo Deus é bom. Percebam isso? Isso significa que, para refutar a bondade divina, você tem que provar, na verdade, não que existe o mal, porque esse mal ele não está fazendo mal para Deus. Ele não está prejudicando Deus, né? Você tem que provar, na verdade, né, que Deus não está conseguindo fazer o que ele almejava. Você tem que provar que existe uma coisa ali que impede de fazer as coisas da exata maneira como ele quer. Mas a realidade existe da exata maneira como ele quer, né? Porque não vamos entrar agora na questão da prova de Deus, isso está nos outros vídeos, né? Mas como nós já definimos, né, vocês podem ver nos vídeos anteriores, Deus ele identifica-se como sumo bem, né? Então vejam o nosso vídeo, Deus é sumamente bom, onde explicamos isso em detalhe, mas Deus é o bem em si. Ora, o bem em si, ele pode não se agradar, ele pode não atender a si mesmo? Se ele não atender a si mesmo, ele não é o bem em si. Então ele não é bem, não estaríamos mais falando de Deus. Então, por definição, Deus, né, ele atinge aquele bem que ele almeja. Aquele bem, tudo que ocorre, está em plena conformidade com a sua vontade. Entendem? Então, a ideia de tentar provar que Deus é mal já começa errada quando você pressupõe que, de alguma forma, o mal para o humano é um mal divino. Perceba, o mal ele só existe porque, pela privação do homem, o fato de o ser humano enxergar as coisas de sua visão e não de uma visão universal cósmica que compreende toda a verdade, faz com que o fato de nós não conseguirmos atingir tudo o que queremos, chamamos isso de mal. Porém, né, só existe o bem absoluto, né, que é Deus. Deus é o bem absoluto, nosso bem é parcial. Como não possuímos o bem absoluto, nós não conseguimos enxergá-lo plenamente.
Então, quando uma coisa não ocorre de acordo com a nossa vontade, nós chamamos isso de mal. Mas isso é verdadeiramente mal? Isso possui alguma substância, alguma coisa concreta, alguma coisa? Não. Não possui. É uma imperfeição, né? Lembrando, imperfeição não fala necessariamente de um mal, fala de você não ser a máxima perfeição, você não ser Deus, né? Surgiu uma imperfeição de visão, simplesmente isso. É uma forma de enxergar. Não existe uma base concreta, tanto que pela lógica eu não consigo dar uma concreção para o mal. Percebe isso? Então perceba o seguinte, se 8.000 pessoas não estão tendo o que elas querem, isso não decorre de que Deus logo é mau. Porque na visão divina, tudo ocorre conforme sua vontade, todos os seus atos são aquilo que ele quer, logo tudo é bom. Entende? Então, isso significa o seguinte, se dentro da lógica do bem supremo, que abrange toda a realidade, tudo, né, da forma como ocorre, é bom, né? Então por que existe o mal? Como que é isso? Quer dizer que Deus ele gosta de tudo? Então, no simbolismo cristão, né, nós muitas vezes nos referimos, usamos a linguagem de que Deus ele repudia isso, ele repudia tal coisa e tudo mais. De fato, existem coisas que não compactuam com a substância divina, mas não quer dizer que ele não gosta das coisas como são feitas. Entendeu? Então quer dizer que Deus ele gosta do assassinato? Não. Ele gosta dos bens constituídos. Agora, o mal, né, constituinte disto, ele sequer possui substância para que Deus olhe e fale, eu gosto desse mal. Ele não possui uma assistência. Entende? A perspectiva, né, da maldade, ela surge justamente de uma imperfeição. Então é isso que você tem que compreender. Né? Estamos falando de dois entes que ontologicamente são totalmente distintos. Né? Então eu volto novamente para aquela analogia que infinitas vezes eu avisei. Né? Você tem a substância da coisa e você tem o acidente, que é aquilo que não muda a sua característica. Entendeu? Por exemplo, a substância do quadrado, né, é o próprio quadrado, temos como essência os seus quatro lados, entendeu? Que constituem como quadrado, mas se o quadrado é vermelho ou azul, isso não altera na questão do quadrado. Entende? No caso, o acidente do qual constitui o mal é o fato de que ocorreu um bem. Ok, só que tal bem não coincidiu com a vontade de tal indivíduo. Tá, e daí? E daí? Não, olha, o universo é bom, ok, é a vontade divina, mas não está indo de acordo com a minha vontade. Tá, e daí? E daí? Isso faz com que ele deixe de ser o bem máximo? Não faz. É a nossa visão que está errada, somos nós que temos que olhar e falar, ok, fico quieto. Peço desculpas. Né? O apóstolo Paulo bem dizia, dai graças a todo momento. Só que pela visão, né, individualista, visão liberal, de que não, olha, eu tenho que viver para me agradar, eu tenho que viver para ser feliz, só é bom se está no meu agrado, né? A vida não é boa se não for dito que eu quero. Aí você está começando da parte errada, você está partindo de uma visão emocional, você quer na visão racional? Essa é a visão racional. Né? Então, né, por isso mesmo, né, que no cristianismo nós buscamos o bem intelectual, porque se você buscar o bem que te agrada nessa terra, né, você vai acabar muitas vezes fazendo coisas más, né, porque nós não enxergamos perfeitamente o bem máximo. Né, muitas vezes ele não concatena com os nossos sentimentos. Você sente raiva que tal coisa aconteceu com você, você sente frustração que não ocorreu como você queira, e por aí vai. Só que isso são sentimentos biológicos, isso são impulsos. Né? Eu soaria até ateísta, de certa forma, eu dizer isso, mas são apenas hormônios, são apenas sangue fluindo dentro do seu corpo. Entendeu? Diferente da sua alma, diferente da intelecção, diferente do próprio conceito de bem, que transcende, né, toda e qualquer compreensão que possa conceber a matéria. Deixa eu beber um pouco d'água. Então, o desafio que eu faço é o seguinte. Algum desses que nega, né, essa questão agostiniana, algum desses que acha que Epicuro tem sucesso, é capaz de provar que Deus não faz as coisas da exata maneira como ele quer? Algum desses já tentou fazer isso? Não, nem sequer passou pelas suas cabeças de que era necessário fazer isso para rebater. Nem sequer passou pelas suas cabeças. Eles pegaram a linguagem de Epicuro, que é uma linguagem de outro período, é uma linguagem já de uma filosofia decaída, que usa, né, a questão do bem muito mais voltado a um prazer carnal, que usa a questão do mal, né, também como algo praticamente substancial, né, e está querendo aplicar isso contra Agostinho, sem entender que na concepção do bem divino, você tem que provar que Deus não queria que as coisas fossem daquele jeito para que ele seja mal.
Vocês estão entendendo onde é a raiz da profundidade? De todos os indivíduos que eu observei na internet, né, ou por aí, cometeram esse mesmo erro. Nenhum bateu no caule. Nenhum bateu no caule. Para falar que Deus não criou as coisas como ele realmente quer, logo ele não é bom. Entendeu? Que essa é a verdadeira coisa que tem que fazer, e isso é o que eu vou tentar fazer, né? Pra gente ver se isso também funciona. Entende? Mas você chegar e falar, não, olha, tem gente que sofre esse acidente, né? Você pode falar que o mal não é substancial, né? Você pode falar que é um acidente, mas ele continua existindo, tá? Ele continua estando lá, mesmo como acidente, né? Tal como o pecado, mas Deus quis que as coisas forem da forma como são. Ele quer que exista, né? Diversos tipos de pessoas, pessoas que se condenam, pessoas que não se condenam e por aí vai, né? Ao menos na visão cristã. Quis, não quis? Então pronto, é bom. Que tipo de pensamento nos fez achar que em algum momento a definição de bom vai se dar por uma criatura criada e não pelo bem em si mesmo, né? E aí nós nos indignamos, nós pensamos, não, mas eu não acho justo. Você não tem que achar. Não é você que tem que achar, né? Não gostou? Fazer o quê, né? Eu posso reclamar que quando eu escorrego eu caio no chão, eu posso reclamar que a grama é verde, posso reclamar que o céu é azul. É como é. A gente não tem que gostar. Se a gente não tá gostando, a gente que tá errado. Entendeu? Não tô falando que é pra você gostar de todas as desgraças, dores que ocorrem com você, né? Mas simplesmente que você tem que compreender que isso é um defeito da sua natureza, né? Por conta do pecado original, por conta de nossas falhas, né? Não em si do pecado original, né? Mas porque somos seres carnais, né? Somos seres desviados, somos seres caídos. Mas enfim, vamos continuar vendo o vídeo aqui. Condições de possibilidade é o seguinte: mesmo que você queira escolher criar asas com o seu corpo biológico e sair voando com a sua livre escolha, você não pode, porque existe uma limitação biológica, existe uma limitação física que te impede de fazer isso, independente da sua escolha. Logo, você não tem todo o livre-arbítrio que você quiser, não. Você pode escolher as coisas, mas não, elas não se realizam porque existem condições que possibilitam. Tá, ele comete um erro aqui sobre o que significa livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é você determinar suas funções biológicas. Isso aí é livre deidade, você está querendo ser Deus, calma lá. Arbítrio, julgamento, juízo, né? O juízo não é, eu estou tendo juízo de criar asas. Calma lá, meu amigo, isso não é juízo, né? O juízo é, quero fazer tal coisa, não quero, gosto, consinto. Juízo é consentimento, você não consente em ter asas. Tudo bem, eu consinto em ter asas e as asas nascem em você. Isso é desconhecimento do significado de arbítrio, né? Enfim, isso não seria liberdade, isso aí seria criação, né? Seria criatio. Só que isso não compete ao homem, né? Não compete a uma criatura criada. Mas tudo bem, vamos lá. Possibilitam ou não uma ação. Portanto, você poder fazer uma ação ruim e se afastar de Deus seria apenas possível porque Deus criou as condições de possibilidade de você fazer isso. Você não pode escolher entre aquilo que não é possível de ser realizado. Você não pode escolher criar asa. Você não poderia escolher tirar a vida de uma pessoa se esta condição não existisse no mundo material criado supostamente por Deus. Portanto, meus amigos cristãozinhos, não pensem que ideias da Idade Média... Antes de ver essa parte que parece que vai ser boa, né? Vocês estão percebendo? Atacou o argumento central, que é, o bem é aquilo para qual a coisa tende. Deus quis fazer assim? Quis. Logo, ele é bom. Né? E ele é o bem em si. Percebem? Não atacou. Passou longe. Sequer sabia que era para fazer isso. Não tinha a mínima noção de que tinha que fazer isso. Entendeu? E muitos vão descobrir agora isso, né? Que se eu não me engano, né, acho que nem o Cogos, quando ele tratou sobre esse tema, ele chegou a tratar desse ponto, né? Talvez assim, mais ou menos de relance e tal, mas esse é o principal problema, definição de bem. Não entende definição de bem, não aplica a Deus e não pensam, calma, o que vai ser o mal para Deus? Para ser verdadeiramente mal. Porque se nós concebemos o mal na nossa perspectiva, como que isso vai ser mal a partir de uma perspectiva baseada num bem perfeito como comparação? Para eu comparar o que é o mal, eu não preciso pegar o bem absoluto, que é o bem em si, como parâmetro. Eu preciso. Se eu uso para conceber que existe o mal, algo que não é o bem em si, né, mas sim um derivado dele, um compartilhado com ele, eu não tenho critério epistemológico nenhum. Eu caio numa coisa infantil se eu faço algo assim, né? E isso é o que vem ocorrendo nessa discussão de Epicuro e Agostinho até o fim, incansavelmente.
Não tem ninguém que comenta esse ponto. Mas enfim, deixa eu ver o que ele vai falar. Não pensem que ideias da média são inéditas e revolucionárias. Vamos lá. Ideias inéditas e revolucionárias para provar as suas crenças pessoais que não podem ser comprovadas por lógica formal. Você pode simplesmente acreditar nelas e não ficar tentando criar modelinhos metafísicos que são verossímeis dentro deles próprios, que fazem sentido numa lógica interna, mas que não tem nenhum compromisso em comprovar isso materialmente na realidade. Comprovar materialmente na realidade. Enfim, como se fosse um experimento que demonstrasse isso, né? Mas de qualquer forma, as suas percepções, né, que você constrói até metafisicamente, você as compreende a partir do exterior, né, da observação da realidade. Né? Não é à toa que boa base, né, da escolástica, ao menos com Aquino, Alberto Magno posteriormente, tomou um corpo aristotélico. Né? Aristóteles se baseava na observação da realidade. Platão não era diferente também. Né? A teoria das ideias ela se baseia na observação do comportamento da realidade. Né? Só vou atender o interfone e já retorno aqui. Voltamos, vamos lá. Né? E o que mais que eu ia comentar? Enfim, né? Eu não vou começar a humilhar o indivíduo. Né? Ele não conhece filosofia medieval, não tem culpa. Né? Até porque, enfim, vamos lá. Deixa eu ver o que mais ele vai falar. A sensação que dá é que tem uma galera gigantesca que vem sendo doutrinada a acreditar que essas ideias antiguíssimas da Idade Média, que já foram até mesmo contraditas e contrapostas por pensadores que eram pessoalmente cristãos... Tá, contraditas e contrapostas, mas corretamente contraditas e contrapostas? Se você puder provar que essas tentativas de rebater a Idade Média foram coerentes, porque sendo bem sincero, né? Se você pega os poucos que realmente tentaram contrapor diretamente a Idade Média, né, porque muitos dos autores modernos, né, eles muitas vezes não leram os autores da Idade Média, né, mas sim tentaram pegar um trecho ou outro, tentaram criar um modelo epistemológico novo inteiro, só para não ter que refletir a discussão, tentaram criar um campo linguístico de pensamento para também não ter que entrar no mesmo parâmetro de discussão com os escolásticos. Entende? Foram pouquíssimos os que puderam bater de frente, pegar uma coisa ali, e os que conseguem acertar algo tiveram que beber diretamente dos medievais em fonte extrema, né? Então, se você puder provar, puder pegar uma argumentação e falar, olha, eles estão errados, aí sim você pode afirmar que foram rebatidos, mas sem citar nenhum exemplo é complicado, né? Essas ideias seriam inéditas e revolucionárias, sendo que elas não são. Meu amigo, começa a crítica da razão pura, Kant. Tem vários filósofos que vieram depois dele, criticaram ele, concordaram com ele, refinaram os argumentos dele, mas refine os seus argumentos. Começa por aí, é o comecinho. Crítica da razão pura? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Meu amigo, começa a crítica de média que... Meu amigo, começa a crítica da razão pura, Kant. Tem vários filósofos que vieram depois dele... Tá, crítica da razão pura o quê? Kant. Ah não, olha, existe crítica da razão pura, refutada a escolástica. Tá bom, um novo modelo epistemológico não refuta a escolástica. Né? Agora, se você puder provar, né, que a compreensão de epistemologia de Kant é superior à escolástica, aí temos outra discussão. Entendeu? Aí já entramos em outra coisa. Mas até que isso seja feito, né, enfim. Criticaram ele, concordaram com ele, refinaram os argumentos dele, mas refine os seus argumentos. Começa por aí, é o comecinho. Caso, né, queira debater, estamos aí de pé, meu amigo. Caso tenha interesse, está convidado. Pode mandar mensagem aqui no canal, né? E é isso, a gente vê o que a gente faz, né? Quem quiser notificá-lo, né? Deixa eu rever o nome dele. Calma aí. Se o seu livre-arbítrio... O nome do canal dele é Azrael Lucas, só que ele é do TikTok, né? Enfim, quem quiser chamá-lo para ver como vai ser, pode fazê-lo, né? Vamos pro próximo, né? Agora o próximo nós já lemos, trouxemos aqui anteriormente, né, pro canal, né, que é o Fúria de Aquiles, né? Que ele tem os vídeos mais bem elaborados, né? Esse indivíduo anterior ao menos. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui, refutando Agostinho, e parece que tem uma continuação, né? Acho que é outro vídeo também tentando rebater o Victor Helios. Deixa eu só ver se tem aqui. De filosofia. Tô dando uma olhada para ver se tem mais alguma coisa tentando rebater Agostinho. Tá, parece que não. Vamos lá então. Vamos ver como vai ser isso aqui.
o argumento de Santo Agostinho é sim um argumento cogente. É um argumento muito forte. Serve sim como uma boa prova de que apenas o que não possui ser é o mal. Será que o argumento do Santo Agostinho prova mesmo que o mal não existe? Vamos ver aqui a formulação do Victorelli. Então, premissa 1, o sumo bem é incorruptível. Premissa 2, toda corrupção é a privação de um bem. 3, o puro mal não pode sofrer corrupção. 4, tudo é ou puro mal ou puro bem ou misto. 5, apenas o que é misto pode sofrer corrupção. 6, quando é privado de todo bem, ou continua existindo ou não. Aí a gente abre uma hipótese, né? E 7, se é privado de todo bem, continua existindo. Então 8, se continua existindo, torna-se incorruptível. Mas então 9 torna-se melhor do que antes de ser privado do bem, no caso. E aqui, então, nessa hipótese, entraria numa contradição. Então, o 10 sinaliza aqui uma contradição nessa hipótese. Então, o contrário dessa hipótese seria verdadeiro. Então, 11, quando é privado de todo bem, não continua existindo. Então, a privação do ser é a privação de um bem, portanto, o ser é um bem. E, por conseguinte, 14, apenas o que não possui ser é mal. E isso provaria que o mal não existe. Então, não sei se vocês perceberam, mas o argumento só funciona porque tem uma premissa implícita muito problemática, que é, entre aspas, o que é incorruptível tem um grau de bondade maior. Antes disso, antes de eu ver a objeção dele, deixa eu botar aqui na tabela. Verdadeiro. Uma coisa a se analisar é o seguinte, né, é que você está falando o seguinte, não é que o mal ele não tem nenhum grau de existência, não é isso. É que a perspectiva, né, para percebê-lo, né, perceber a noção dele, né, nós só podemos fazer por meio de um bem, né, então é aquilo que nós comentamos. Todo mal para existir, ele nunca pode existir per se, né, não existe o mal em si mesmo, né. Então veja bem, já dei várias vezes esse exemplo, né, mas todo objeto, todo ente que existe, ele se caracteriza também nessa definição de bem que usamos, né, que estamos tratando aqui, né, aristotélico-platônico. E uma gaveta, por exemplo, ela constitui como um bem, só que o vazio nela não é algo, né? Então, a perspectiva de que há um vazio nela, né, é o que poderíamos chamar, né, de ausência, né? Só que no caso do bem, né, que é aquilo que você visa, aquilo que vai contra, né, aquele seu ato, né, contra aquilo para o qual a coisa tende, é o que chamamos mal, correto? Porém, né, este vazio entre você concretar ou não esta coisa, né, este impedimento que não constitui um bem em si mesmo só pode existir por meio do bem o qual está sendo impedido. Como que eu vou te impedir de realizar uma coisa sem a coisa a qual está sendo impedida de se realizar? Isso não é possível. Entende? É disso que está sendo tratado aqui, né? Mas enfim, vamos ver aqui a questão da objeção, né? E outro, eu quero repassar aqui com mais calma o argumento do Victorelli, né? O sumo bem incorruptível, né, certo? O bem em si mesmo. Toda corrupção, né, é a privação de um bem. O puro mal, né, não pode sofrer corrupção. Tudo é ou puro mal, ou puro bem, ou misto, né? Ou seja, ou estamos falando de uma coisa que é mal por si só, ou estamos falando do bem em si só, ou estamos falando de uma mistura entre bem e mal, né? No final, a conclusão que ele vai chegar é justamente essa, né? Que dessas opções, a opção que é o puro mal não é possível. Não é possível, né? Porque ele não tem uma assistência, né? Se privar de tudo bem e continua existindo, então... Calma aí. Não dá pra ver, tá picotado o argumento. Tudo bem. Enfim, tentei ler até onde dava. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então, 11, quando é privado de todo bem, não continua existindo. Então, a privação do ser. 14, apenas o que não possui ser é mal. E isso provaria que o mal não existe. Então, não sei se vocês perceberam, mas o argumento só funciona porque tem uma premissa implícita muito problemática, que é, entre aspas, o que é incorruptível tem um grau de bondade maior do que o que é corruptível. O que é... Calma aí, deixa eu pegar aqui. É porque eu quero anotar, né? Deixa eu ver se não... O que é incorruptível tem um grau de bondade maior do que o que é corruptível. Tá bom, vamos lá. Ele falou que tem uma premissa aqui que soa estranha, né, que soa errada, que é a questão de que o que é incorruptível, né, seja melhor do que é corruptível, né? Pera aí. Tô mutando. Só voltar um pouco mesmo aqui que é justamente isso mesmo e vamos ver entre aspas, o que é incorruptível tem um grau de bondade maior do que o que é corruptível.
que é justamente a premissa que permite a gente passar do passo 8 para o passo 9, ou seja, dizer que se algo torna-se incorruptível, ele se torna melhor do que algo que é corruptível, e sem isso o argumento sofreria um salto lógico. Mas e por que essa premissa é tão problemática? Porque, claro, ela gera uma contradição. Porque se o que é incorruptível tem um grau de bondade maior do que o que é corruptível, e o puro mal é incorruptível, vide premissa 3, então o puro mal é melhor... Calma lá, entendi. Tá bom, vamos lá. Eu vou explicar em detalhes o argumento dele, certo? Ele está dizendo o seguinte, né? Olha, em um dos trechos da argumentação, né, é dito que aquilo que é incorruptível, né, é mais próximo da bondade, né, no caso mais próximo de Deus também, por consequência, daquilo que é corruptível. E aí, em contramão, ele fala o seguinte, olha, meu amigo, mas o mal também é incorruptível, né? Logo, se o mal é incorruptível, né, ele também estaria no maior grau de bondade, né? Então temos aqui um paradoxo, né, uma contradição, mas vamos terminar o argumento dele antes que eu possa explicar as questões aqui, né, das incongruências. Do que o mal impuro, ou seja, o mal com um pouco de bem. Entende o problema que isso vai trazer para o argumento? Se o mal puro é melhor que o mal com um pouco de bem, o que deixou ele pior foi a adição de bem. Então, nesse caso, o bem teria um grau de bondade menor que o mal, menor que o próprio mal puro. Ou seja, o argumento quebra completamente. E o Victorelli também vai... Calma aí, antes de eu continuar, vou ter que explicar qual que é o problema aqui, né? O problema aqui está justamente em afirmar que o mal é incorruptível. De onde que isso se dá, né? Porque, primeiro, vamos tentar entender, né, desde a raiz, por que o incorruptível é superior ao corruptível em questão de bondade, né? O bem, ele é aquilo para o qual a coisa tende, né? Ora, o hábito, a permanência, ela tende mais do que a não permanência, né? Então, se você pega uma coisa que ela está mais patente em um modo do que outro, que ela está menos frequente naquilo, está menos presente, esta coisa, né, possui um grau menor de bondade porque ela tende menos ao fim. Eu poderia aplicar isso também sobre a questão de um hábito, né? O hábito que é melhor executado, que é mais virtuoso, que mais tende para o fim, é melhor do que o hábito chulo, né, mais desviado, menos... ou seja, mais corruptível, menos patente, né? Então, aquilo que é incorruptível, né, que de forma alguma pode ser alterado, pode ser modificado, pode perder sua substância, ele está plenamente dentro da bondade, ele está plenamente, né, naquela objetividade, né, tendendo para aquela coisa. Agora, o que é corruptível, ele não vai estar para sempre, né, tendendo para aquela coisa, porque ele pode ser corrompido, né, nesse sentido. Agora, o mal, né, vamos lembrar, o mal, né, que como anteriormente fizemos toda a recapitulação, né, que é a privação do bem, né, seria incorruptível. Ora, como que o mal ele vai ser incorruptível se para você ter incorruptibilidade você precisa ter um grau de substância? Porque vamos lá, para que uma coisa, né, ela seja patente de corrupção, de mudança, ela precisa ser. Começa por aí. Um ente, para mudar, ele precisa ser. O mal, ele não é. Entende? Você precisa provar que o mal, né, ele é por si só, que ele pode existir. Mas se todo mal, né, em relação ao bem, ele apenas pode surgir, né, como impedimento do bem e não como algo em si, você não pode, né, apresentá-lo, né, em uma sentença sem que ocorra uma privação do bem, esse argumento é totalmente impossível. Isso aqui, né, incorre num erro completo com as categorias aristotélicas, né, das funções que algo tem. Aqui a gente está pegando algo que só existe enquanto acidente, né, e está querendo caracterizá-lo, né, aplicando uma qualidade de um ente substancial, né, uma qualidade substancial a algo que só existe por acidente. Então, isto aqui é um erro. Não é possível que o mal seja incorruptível, né, porque tampouco ele é corruptível. Esta categoria, né, de corruptível ou não, ela não se aplica com a questão do mal. Entende? Claro, o mal ele pode, por exemplo, no máximo, né, ser corruptível no sentido de ser excluído de um bem, entendeu? Nesse sentido, né, que seria mais como um extermínio, apenas nesse sentido corruptível. Mas incorruptível, como se ele não possui nem substância? A incorruptibilidade, ela está diretamente associada com o grau de existência da coisa na realidade. Ora, como que uma coisa que só existe por meio de outra, né, em todos os sentidos possíveis da coisa, não pode de forma alguma existir sem a outra, ele vai possuir incorruptibilidade, né?
Isso aqui é um erro muito cabal, né? Enfim, ele vai totalmente contra toda a etimologia das palavras e toda a ontologia de cada um dos termos que está sendo tratado aqui, né? Esse definitivamente não é argumento plausível. Mas deixa eu ver se vai ser comentado mais alguma coisa e eu vou beber um pouco de água já. Volto a comentar. Só um momento. Conhecer esse problema e vai tentar consertar esse argumento fazendo uma pequena alteração nele. E a gente vai tratar dessa segunda versão do argumento no próximo vídeo. Então segue aí para não perder. Vamos ver dúvidas. O próximo vídeo agora. O próximo mais rapidamente, né? Vamos lá. E assim nós reformamos esse argumento de Santo Agostinho, e dessa maneira serve sim como uma boa prova de que apenas o que não possui ser é o mal. O argumento original de Santo Agostinho para provar que o mal não existe tem um grande problema, que é considerar que o que é incorruptível tem um grau de bondade maior do que o que pode ser corrompido. E isso é um problema porque o puro mal também é incorruptível. Isso já rebatemos, né, anteriormente, porque que é totalmente absurdo falar que o mal é incorruptível, porque isso já parte do pressuposto que ele tem substância, entendeu? E como que vai ser incorruptível, né, uma coisa que existe por outro, a não ser que você consiga dar um exemplo, um só exemplo, na realidade, de mal que exista sem um bem. Se você conseguir fazer isso, meus parabéns, você vai revolucionar a filosofia completamente. Isso seria praticamente criar uma nova escola filosófica e remendar a filosofia do zero, né? Não digo que é impossível uma pessoa criar uma nova escola filosófica, uma tradição inteira acidentalmente, mas eu estou dizendo isso para você entender a proporção que isso vai contra tudo o que temos na lógica até hoje, entendeu? Se você der um único exemplo de um mal que subsiste por si, um único, eu não estou exigindo 2, não estou exigindo 3, um único, e acabou. Aí você vai conseguir dar esse status ontológico para o mal. Se você não puder, não tem como fazer essas afirmações, né? Lembrando, né, gente, eu peço todo respeito com aqueles que reagimos, né? Peço que não tratem mal, que não xinguem, né? Sejam educados, né? Até porque o Freud Aquiles viu, né, um dos nossos vídeos, né, a respeito das 5 vias, né? E eu fico feliz que até o momento, né, até do que eu tenho observado, né, as coisas têm andado saudáveis, né? Inclusive teve outro indivíduo que eu objetei, né? Também não tive, só que naquele caso não tive resposta, enfim. Vamos esperar para ver, né? Peço piedade da parte de vocês, sejam sempre humildes, sempre caridosos com o próximo. Peço desculpas se eu falho nisso uma hora ou outra, né? Não é minha intenção ser grosseiro, né? Minha intenção não é ser mal com o indivíduo, mas tentar reparar o erro, né? Porque às vezes são erros de filosofia, né? Erros lógicos muito graves e espalham para muitas pessoas, né? Tem gente que acaba acreditando nisso. Por exemplo, ó, eu vou abrir os comentários, ó, ótimo vídeo, muito bom, né? Enfim, tem pessoas que elas acreditam nisso, né? E se elas souberem acreditarem nisso, né? Eles vão criar uma descompreensão. Ó, por exemplo, Gaia S. Caramba, faz muito sentido mesmo. Não, não faz sentido. Agora, essa mulher vai sair por aí acreditando que sim. O mal é incorruptível. Percebe o mal que isso faz? Entendeu? E o problema é que, assim, às vezes as pessoas não sabem refutar. Tipo, é um erro grande, esse erro que foi cometido, entendeu? De falar que o mal é incorruptível, né? Mas, né, é uma coisa, às vezes, também sutil. Se a pessoa não tiver uma certa base, ela ela deixa passar, né? Então eu não vi, por exemplo, aqui nos comentários alguém refutando ele. Eu não tô vendo isso, entendeu? Não tô vendo alguém rebater. Teve gente criticando ele, né? Enfim, teve gente falando, né, que desde o início não acreditava nisso de que o mal não existe, né? Enfim. Vamos lá continuar aqui. Vamos lá. Porque ele não tem nenhum bem para perder. Eu já expliquei isso em detalhes no vídeo passado. Nesse daqui a gente vai ver se os ajustes que o Victorelli fez realmente salvam o argumento. E o Victorelli faz um movimento muito interessante nesse sentido. Ele vai distinguir ser incorruptível de não poder ser corrompido. A vantagem de fazer isso é que dessa forma eu poderia classificar o incorruptível como um bem e o não poder ser corrompido não necessariamente ser um bem.
supostamente corrigindo a contradição. Mas a gente vai ver por que isso colocar o incorruptível como um bem e o não poder ser corrompido não necessariamente ser um bem, supostamente corrigindo a contradição. Mas a gente vai ver por que isso também não funciona. E para fazer isso, ele vai adicionar 2 critérios. Para que algo seja considerado incorruptível, tem que 1. Existir e 2. Não poder ser corrompido. E a gente não cai imediatamente em uma petição de princípio, porque não estamos definindo o mal como não existente, nem nada assim. Depois disso, a formulação do argumento vai ficar assim. 1. O sumo bem é incorruptível. 2. Toda corrupção é a privação de um bem. 3. O puro mal não pode sofrer corrupção. 4. Tudo é ou puro mal, ou puro bem, ou misto. 5. Apenas o que é misto pode sofrer corrupção. 6. Quando é privado de todo bem, ou continua existindo, ou não. Aí a gente abre uma hipótese e 7, se é privado de todo bem e continua existindo, então 8, se continua existindo, não poderá sofrer corrupção. E aqui agora a gente tem a adição de mais uma premissa, faz parte dos ajustes do Victorelli, então 8.1, se continuará existindo e não poderá sofrer corrupção, torna-se incorruptível. Mas então 9 torna-se melhor do que antes de ser privado do bem. E 10 aqui a gente tem uma contradição nessa hipótese. Então o que é o contrário dessa hipótese seria verdadeiro. Então 11, quando é privado de todo bem, não continua existindo. Então 12, a privação do ser é a privação de um bem. 13, o ser é um bem. 14, apenas o que não possui ser é mal. Beleza, agora então a gente não tem mais aquela contradição envolvendo a premissa 3, porque em vez de incorruptível, o puro mal agora apenas não pode ser corrompido. Então, até agora, a solução do Victorelli parece ser promissora. Mas o problema vem agora porque a gente continua tendo um problema com aquela premissa implícita que diz que o que é incorruptível tem um grau de bondade maior do que o que pode ser corrompido, mesmo com essa nova definição de incorruptível. E vamos lembrar que essa premissa implícita é necessário para a gente poder passar do ponto 8. Bem, isso já foi respondido, né? Então, se não for que acabamos de responder, né? E, bem, se não tiver mais uma objeção, é isso, né? Se não puxar alguma objeção do bolso, fica por isso mesmo. Vamos lá. Ponto 9, sem um salto lógico. E a gente continua tendo um problema com essa premissa implícita, porque se a gente considerar algo que existe é mal e não pode ser corrompido, porque já não tem bem para perder, esse algo se encaixa na definição de incorruptível. E se a gente comparar isso, se a gente considerar algo que existe... Tá, algo que existe, certo? É mal e não pode ser corrompido. Qual que é esse mal que existe? Essa que é a questão. Você tem que dar um exemplo, pelo menos de um, para poder provar que isso é possível na filosofia. Porque se você fala que o mal existe, né, você está afirmando o quê? Que ele é algo? Qual algo? Né? Eu consigo atribuir o bem a qualquer objeto que seja, até bens horríveis, né? Até os piores bens possíveis. Né? Posso pegar uma arma de destruição em massa e falar que ela é um bem, e isso é fato. Ela é um bem em si mesma, por si. Agora o mal eu não consigo conceber isso para ele, tanto materialmente quanto metafisicamente. Né? Eu só consigo conceber ele enquanto uma perspectiva, mas não tem uma forma que eu possa dá-lo. Entende? Se a coisa não tem forma, como que ela existe na realidade? Não é? Não é porque uma coisa você consegue imaginá-la que ela existe. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Existe um grau de imaginação, né, que envolve o não ser. Né? E é nisso que o mal entra. Você consegue imaginar ele como algo, mas você nunca consegue conceber uma coisa formal. Entende? Então veja. Né? Quando você falar, não, que existe e é mal, você já está pressupondo uma substância. Só que aí você que teria que demonstrar esse ponto, entende? Você que tem o ônus da prova. Porque durante todos esses séculos, né, durante todo o decorrer da filosofia, né, você tem o mal como não sendo substancial, entendeu? Você vai ter uma outra exceção, mas o mal não sendo substancial. Então você que tem o ônus da prova, você tem que olhar e falar, não, olha, o mal é substancial por causa de tal coisa, entendeu? Se não for dado, não tem como construir esse argumento. Entendeu? Ó. É mal e não pode ser corrompido, porque já não tem bem para perder, esse algo se encaixa na definição de incorruptível. E se a gente comparar isso com algo misto, que pode, portanto, ser corrompido, aquele puro mal continua sendo claramente pior do que o que pode ser corrompido. Ou seja, essa premissa é falsa, ela causa contradição, mesmo com a nova definição. Porque o puro mal também encaixa na definição de incorruptível. Aí alguém pode objetar esse ponto, dizendo que esse mal puro não existe.
e, portanto, não se encaixaria na definição. Que no Mas caso é a minha objeção, mas vamos ver como ele vai rebater isso, né? Que o mal puro não existe, ok? aí sim o argumento cairia em uma petição de princípio. Porque é isso que o argumento tenta provar. Você não pode assumir isso nas suas... Não, então, por que eu posso, né, assumir, né, de um momento ou não, a princípio, que o mal não é substancial? Porque primeiro tem que ser provado, essa que é a questão. O ônus da prova está na mão de quem tem que mostrar que o mal existe, porque nunca foi provado em toda a história da humanidade. Então, por exemplo, falar, não, olha, isso é uma petição de princípio. Não, não é questão de petição de princípio, é questão de observação da natureza. Nós construímos a filosofia baseado na análise da realidade, certo? Então, por exemplo, se eu estou analisando se João é irmão de Pedro por Pedro ser... Não, se eu estou analisando se João é o irmão mais velho por Pedro ser o irmão mais novo, né? Pedro ser mais velho e outro irmão ser mais novo, isto não é uma petição de princípio. Estou partindo do princípio de que os sujeitos da sentença lógica, né, do silogismo, são de tal forma. Não, eu observei que eles são assim. Entende o que eu quero dizer? O mal é a mesma coisa. Como nunca foi possível demonstrar o mal como sendo uma coisa, enquanto o bem eu posso observá-lo em todos os entes dotados de realidade, né? Pela simples lógica das premissas, não é uma petição de princípio, é simplesmente, né, como ele se demonstra na natureza. Jamais foi demonstrado o mal como sendo algo substancial, né? Podem fazer esforços, podem tentar demonstrar. Se alguém tentar fazer uma resposta tentando demonstrar o mal substancial, eu faço um vídeo, né, contra. Mas eu tô falando, façam esse esforço psicológico. Qual que é o mal substancial? Tudo bem, você está falando, todo mal que existe. Qual mal que existe? Uma pessoa matando outra? Onde está a pessoa matando outra como mal, como substância palpável, como bem? Né? Porque a faca do homicídio, a intenção do indivíduo de matar, né? O sangue escorrendo, tanto o sangue quanto a faca quanto a intenção constituem como bens dentro da concepção, né, do que é o bem em si. Entendeu? Então onde entra o mal na equação? Se não, enquanto um acidente, né? E esse acidente enquanto apenas uma mera percepção, né, possibilitada apenas pela imaginação, apenas pela percepção carnal e não pela lógica de algo formal. Não é mesmo? Não é possível. Não é possível o mal substancial. E este ônus da prova dos que querem dar substância ao mal até hoje está patente. Deem um exemplo único, singular disto, né? Então essa posição vai ser algo respeitável. Eu digo isso não para o Fúria de Aquiles, digo isso para todos os que insistem de que não, olha, mas o mal... Qual que é a formalidade do mal? Qual é a forma dele? Você consegue concebê-la? Se sim, me diga, qual? Porque até mesmo outras acidentalidades, que não ele, eu consigo dar algum grau de formalidade, né? Mesmo que não seja uma formalidade absoluta, mas eu consigo traçar algo próximo disso. Mas o mal, nem mesmo isso. Nem mesmo isso. Por exemplo, se eu falo que um quadrado é vermelho, né, o acidente vermelho, este vermelho, por mais que ele seja um acidente dentro dessa substância, ele possui um grau de formalidade que eu consigo definir. Possui sim. Porque o vermelho, né, ele é uma afirmação, mesmo que acidental. Enquanto o mal, nem mesmo neste grau, né, nem mesmo nesse grau epistêmico ele consegue ter. Então ele está ainda mais inferior que isso. Ele não chega nem a isso. Mas vamos ver como termina. Premissas, nem assumir isso para dar suporte às suas premissas. Então o argumento de que o mal não existe não funciona e o paradoxo de Epicuro continua válido. Ficou com alguma dúvida? Coloca nos comentários. Né? Esse foi meu rebatimento a eles. Né? E assim, fazendo, né, como para concluir, eu vou tentar ver se eu consigo objetar em alguma coisa, né, a questão do bem divino. Para quem tem interesse e quer ver um aprofundamento disso, temos um vídeo de mais de 1 hora disso. Se não me engano é 1h30, 2 horas apenas falando sobre a bondade divina. Né? Não me recordo ao menos o quanto era o tempo, mas o nome do vídeo é Deus é o Sumo Bem. Mas vamos analisar. Né? Ora, estamos falando de Deus aqui enquanto um ser onipotente, onisciente? Né? Porque ao menos estamos falando, correto? Estamos discutindo. Ele é onisciente e onipotente? Ok. Lembrando, né, já se parte dessa premissa, né, está sobre a análise dela, né, quando vamos tratar isso. Se sim, por que existe o mal? Ora, para o mal ser algo que faz nós refletirmos se de fato ele poderia ter onipotência, teríamos que então pensar se de fato esse mal oporia o bem.
E para que esse mal oponha o bem, ele tem que estar fora da vontade divina. A vontade divina, a potência divina, ela se dá por afirmação. Porque você só pode dar afirmação, né, justamente, daqueles entes que possuem substância real. Ora, o mal é não afirmação, e sim ausência. Ele não pode ser criado. Não pode ser também criada condições para a ausência. Entende? A ausência, né, ela praticamente está patente onde tem presença, só que ela ao mesmo tempo não é algo. Né? Ela possui essa característica que soa paradoxal, né, que é um tanto curiosa, que dentro da nossa percepção nós não conseguimos entendê-la, mas sabemos, né, que a ausência se conforma dessa forma. Ora, de que forma eu poderia opor o bem divino? Ah, não, olha, Deus quer fazer as coisas, mas existe o mal. Eu poderia objetar dizendo que não, olha, mas Deus, né, ele não gosta que o indivíduo se afaste dele. Em que sentido ele não gosta? Ele não gosta no sentido de que, né, você é melhor, né, a sua bondade é maior quando você está em maior grau de semelhança com ele. Né? É nesse sentido que falamos do gostar, né, no sentido de amizade, de assemelhar-se, de ter, né, os mesmos entes. Mas caso o indivíduo se afaste de Deus por meio do pecado, isso não vai contra o cristianismo, né? Porque temos o julgamento das almas, e Deus ele já sabe para onde você vai, certo? Então está na vontade de Deus, né, que ocorra desta forma, que haja justos, que haja os injustos, justos condenados e injustos condenados. Se está na vontade divina, dentro da cosmovisão cristã, né, dentro de Deus, não podemos de forma alguma afirmar que Deus não quis isso e está contra a vontade dele. Se ocorreu como ele quer, é um bem. E ponto final. Né? Não é possível que haja um mal pela perspectiva divina. Compreendem? Mas agora, isso abre uma dúvida, né, que muitos devem estar pensando. Calma, legionário, mas isso não abre dúvida para a reflexão sobre o livre-arbítrio? Olha, ok, tudo bem, deixe o braço torcer, né? O mal não existe, ok, Deus é o sumo bem, né? Mas e a liberdade? Como fica a questão da liberdade? Eu tenho livre-arbítrio, se Deus ele sabe o que eu vou fazer? Isto é o que trataremos em outro vídeo. Né? De certa forma, temos já um preâmbulo disso, a resposta para isso está no nosso vídeo, né, chamado O Liberalismo é contra a Liberdade, onde falamos da conceituação de liberdade, né, ao longo dos séculos, como que isso mudou, como que se alterou. Né? Mas podemos também fazer um vídeo inteiramente focado apenas nisso, né? Tentativas de refutar o livre-arbítrio. E é isso que eu vou fazer, né, em outro vídeo. Eu separei aqui artigos, né, coisas tentando rebater a questão da liberdade do homem, né, do livre-arbítrio. Eu vou querer juntar mais alguns artigos. Eu separei vários artigos, né, fazendo oposição, né, à concepção cristã de livre-arbítrio. E eu vou dar uma lida neles, peço paciência. Primeiro eu vou estudar eles, eu vou ler eles primeiro antes de trazer os vídeos, né? Pegar, né, autoridades de ateísmo, grandes figuras e tal, e aí depois eu vou fazer um videozão, né, para rebater essas objeções contra o livre-arbítrio, para mostrar que ele é verídico e mostrar que o principal erro de tudo isso são simplesmente falta de compreensão de qual é o sentido de cada uma das palavras na oração. Né? Como sempre, grande parte dos desentendimentos, né, daqueles que pensam ter refutado os escolásticos, pensam ter refutado a filosofia católica. O grande e brutal erro da grande maioria é pensar que conhece sobre o assunto, quando na verdade ele é muito mais profundo do que se parece. Né? Eu próprio ainda tenho muito ainda para traçar. Muita coisa, tenho uma lista enorme. Né? Mas com o tempo eu vou completando o que eu tenho da lista, né? Tento ir até onde eu conseguir. E vou trazendo aqui para vocês. Enfim, fiquem com Deus, salve Maria, espero que tenham gostado do vídeo. Conheçam a nossa HQ sobre a vida de São Tomás de Aquino. Né? Rezem muito, não esqueça de rezar o terço hoje se ainda não rezou. É isso, fiquem com Deus, vão em paz.